Eu falo há um tempo de que o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. E é o time mais preparado, assim, no modo geral. Mas não precisa ser ajudado, né? Do quê? O quê? Precisa ser ajudado. Né? Aí... Flamengo e Palmeiras que foram beneficiados por erros de arbitragem. Oi? Flamengo foram beneficiados por erros de arbitragem. O Flamengo contra o Corinthians, que foi lateral pro Corinthians, saiu o gol do Flamengo. Ninguém fala nada disso aí. Mas o Flamengo teve 2 jogadores mesmo, velho. Não. E contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado. Olhar pro passado do futebol, as pessoas precisam estudar os patrocínios, como é que vinham, com instituições que não poderiam ter patrocínios estatais porque tinham dívidas com o governo federal de impostos, enfim, e as coisas aconteciam normalmente. A vida é desse jeito no futebol. As pessoas pensam no seu momento, no seu clube, no seu dinheiro, no seu interesse e na sua condição. É isso. Infelizmente, é isso. Porque ano passado o Palmeiras ganhou só o Campeonato Paulista, não foi isso? E não foi eliminado pelo Botafogo e pelo Flamengo? A briga dentro e fora de campo entre Flamengo e Palmeiras está dando o que falar e muitos comentaristas estão aproveitando para atacar o Flamengo. E hoje no Jogo Aberto, Ulisses Costa foi um deles, mas a Renata Fã escancarou a hipocrisia de quem está criticando o Flamengo e calou a boca de todo mundo ao vivo no Jogo Aberto. Após escândalo de arbitragem favorecendo o Palmeiras no jogo contra o São Paulo, debate ao vivo no Jogo Aberto pega fogo e é claro que eu quero saber a sua opinião sobre esses assuntos. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo está muito legal. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui abaixo nos comentários. E claro, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sabe aquela briga ampliada? É o caso de Palmeiras e Flamengo. Brigam pelo título brasileiro, uma disputa ferrenha. E agora brigam nos bastidores também. Semana de data FIFA e no Brasileirão, momento de reflexão para a reta final para quem briga no topo, além, claro, da recuperação dos jogos atrasados. Dos 8 ainda pendentes, Sport e Flamengo, o clássico Santos e Palmeiras na Vila e Atlético Mineiro e Fortaleza continuam sem datas. Bahia e Inter e Fluminense e Ceará, já com calendário, serão realizados respectivamente em 22 e 29 de outubro e até a próxima terça-feira teremos as outras 3 partidas. 2 nesta quarta, Atlético Mineiro e Sport, Mirassol e Fluminense, ambos da 14ª rodada, e no sábado, Palmeiras e Juventude se enfrentam no Allianz Parque pela 12ª. Duelo que ganhou um tom decisivo no que diz respeito à luta pelo título. Isso porque nas últimas 2 apresentações, 2 dos 3 ainda candidatos ao caneco se complicaram. No caso, o Cruzeiro com 2 empates, um deles contra o Lanterna Sport e o outro com o Flamengo, e o próprio rubro-negro carioca, que além do 0-0 nesse confronto direto, ainda foi derrotado pelo Bahia na Fonte Nova por 1-0. Nesse mesmo período, o Palmeiras, em ascensão na temporada com o encaixe da dupla Flaco Roque e apenas uma derrota em 13 jogos pós-eliminação na Copa do Brasil, atropelou o Vasco em casa por 3-0. E como se não bastasse, no domingo seguinte, num jogo repleto de polêmicas de arbitragem, aplicou os 3-2 de virada no clássico contra o São Paulo, lembrando o momento chave da conquista de 2023 contra o Botafogo e se colocou no topo da tabela. Soma agora os mesmos 55 pontos do Flamengo, só que com uma vitória a mais e jogo a menos. O Cruzeiro vem em seguida 3 pontos abaixo e com 2 partidas a mais. Sendo assim, caso vença o Juventude no sábado, o grupo de Abel Ferreira terá aberto 3 pontos em relação ao vice-líder com o mesmo número de jogos. Esperança flamenguista em função da suspensão de Vitor Roque e dos demais desfalques do rival por lesão e dos principais titulares para as respectivas seleções na data FIFA. Vai ser extremamente difícil, por isso mesmo que disseste, temos muitos desfalques, temos muitas ambições nesta competição, mas em função do que foi o meio do ano, o calendário, não vão estar reunidas todas as condições, o que não é bom quando lutas para ser campeão, mas enfim, temos que viver com essa decisão e procurar dar o nosso melhor. Só que mesmo se com tantos problemas o Palmeiras somar os 3 pontos contra o Juventude, dá um passo importante rumo ao título, podendo de repente permanecer na dianteira da tabela, até mesmo em caso de uma derrota no confronto direto contra o Flamengo, como aliás aconteceu no primeiro turno, 2-0 no Allianz, gols de Arrascaeta de pênalti e Ayrton Lucas. Esse reencontro acontece daqui 12 dias no Maracanã, logo após a retomada do Brasileiro pós-data FIFA contra o Bragantino em seus domínios.
Na sequência, o Alviverde, com o clássico na Vila ainda sem agenda, tem o próprio Cruzeiro em casa, o Juventude outra vez, só que aí fora, o Santos do retorno no Allianz, Mirassol e Galo como visitante, o Flu diante da torcida, o Grêmio no Sul, o Vitória na capital paulista, além do Ceará na derradeira rodada. Já para o Flamengo, fora o jogo adiado contra o Sport, restam o clássico contra o Botafogo no Engenhão antes do tão aguardado confronto direto frente ao Palmeiras. Depois, Fortaleza no Castelão, Sport no Rio, São Paulo fora, Santos em casa, Flu como visitante, Bragantino no Maracanã, Atlético em Minas, Ceará com o apoio da Magnética, além do Mirassol no Maião na última rodada. Diante de tudo isso, os matemáticos especialistas da UFMG garantem as chances de título do Verdão agora ultrapassam e muito as do Flamengo. 60,6% contra 31,5% do rubro-negro, quase o dobro. O Cruzeiro ficou para trás com 7,4% e os demais, teoricamente ainda com possibilidades, Bahia, Mirassol, Botafogo, Flu e São Paulo já não somam juntos 0,5%. Ou seja, disputa aberta, mas praticamente polarizada entre Palmeiras e Flamengo. E aqui vale dizer, na contramão do time paulista, os cariocas vêm apresentando um desgaste. Uma vitória apenas nos últimos 5 jogos. Além dos últimos tropeços no campeonato frente ao Bahia e também ao Cruzeiro, os comandados de Felipe Luiz também empataram o clássico contra o Vasco e perderam para o Estudiantes, garantindo a classificação na Libertadores apenas nos pênaltis. O único motivo para comemorar nas últimas semanas, aquele 2-1 de virada em Itaquera frente ao Corinthians. Mas vida que segue, a esperança é a última que morre. É o que eu falo. Hoje eu tenho que colocar na cabeça o que nós temos que melhorar em vários aspectos para poder colocar o time no trilho de novo. Agora atenção, porque Palmeiras e Flamengo estão se cutucando o tempo inteiro. Dentro e fora de campo. Mas a gente começa primeiro falando do futebol em si. Olha só, jogos de Palmeiras e Flamengo até o final da Série A deste ano de 2025. Veja bem, o Palmeiras nem tem tempo para respirar, porque faz um jogo atrasado contra o Juventude, que acontece nesse sábado. Então, o Flamengo também tem o jogo atrasado contra o Sport, porém sem data definida. Aí tem a sequência. Mais um jogo atrasado que também não está marcado, do Palmeiras contra o Santos. O Flamengo só tem um a cumprir por enquanto. Bom, aí na sequência, o Palmeiras de Abel Ferreira recebe o Bragantino, vai ao Maracanã para fazer o embate direto e reto com o Flamengo. Depois, em casa, faz outro jogo importante contra o Cruzeiro. Sai para enfrentar o Juventude, tem o clássico contra o Santos, lembrando que o do primeiro turno ainda não aconteceu. Aí Mirassol fora lá no Maião, Atlético também fora, Fluminense jogando no Allianz Parque, Grêmio em Porto Alegre, Vitória em casa e aí finaliza a sua participação diante do Ceará, lá na capital cearense. Bom, Flamengo, olha só, já enfrenta o clássico com o Botafogo, mas tá com todo mundo aí pra treinar na data FIFA, aquela coisa toda, isso aí, não é? Renata. Nenhum jogador do Flamengo foi convocado? Nenhum jogador de seleção. Temos que averiguar. Choradeira, hein, tu? Olha só, na sequência já é o jogaço. A partida super esperada e aguardada com o Palmeiras. Na sequência, Fortaleza fora, o Sport em casa. Ainda se enfrentam também pelo primeiro turno. São Paulo fora, aqui na capital paulista. Pode entregar, São Paulo. Santos em casa, lembrando que o Santos bateu no primeiro turno, o Flamengo na Vila Belmiro, não é? O Fluminense clássico, que é no Maracanã, é fora pero não mútil, não é? Bragantino em casa, o Galo em Minas, o Ceará no Maracanã e aí finaliza diante do bom time do Mirassol no Maião, fora de casa. Analisando as duas tabelas de cada um, quem é que tem vida mais fácil para começo de conversa, Chico? Eu acho que as tabelas elas são semelhantes, mas eu preciso analisar o momento das duas equipes, né? E a gente falou, tem uns 3, 4 jogos que o Palmeiras ainda tinha um potencial de crescimento, estava numa evolução. E o Flamengo, obviamente, pelo time que tem, teria todas as condições de brigar pelo título. E o Cruzeiro estava ali, né, como uma terceira via. Eu ainda vou manter a minha ideia de que o Palmeiras está numa crescente.
Mostrou isso no Clássico, mostrou isso em jogos recentes. O Flamengo, às vezes, tudo bem, ganhou do Corinthians aqui, mas perde pontos em casa. E eu falei aqui, perdeu pontos para Vasco, para Grêmio, times que não estão brigando a ponta de cima. E é isso que está deixando o Flamengo numa condição até hoje, né? O Palmeiras está com um jogo a menos e uma condição até de disparar. Eu acho que o Palmeiras está no melhor momento possível e na hora certa. Eu acho que virou, assim, candidataço ao título. Sgarbi, qual é a sua opinião? Eu falo há um tempo de que o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. E é o time mais preparado, Mas assim, não no modo precisa geral. ser ajudado, né? Do quê? O quê? Precisa ser ajudado. Né? Aí o senhor tem um ponto também, mas apesar disso... Só tô falando. Apesar de Uma todas coisa as... é uma coisa, outra coisa já foi. Não, mas isso pode definir campeonato. Tira do coração isso aí, sim. Não, mas agora, sério, apesar de todas as polêmicas, o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor time, que vem jogando o melhor futebol. Querendo ou não, o Palmeiras é um time que vem expressando também um poder de reação interessante. Em vários momentos na temporada, assim, não se abala. Então, eu vejo o Palmeiras hoje como favorito. Pesa muito o fato de que pega Flamengo e Cruzeiro em sequência. 2 derrotas, uma derrota e empate nessas 2 partidas, que pode acontecer, claro, aí o campeonato fica aquela loucura de novo. O Flamengo tem uma tabela difícil também, pega o Botafogo fora, clássico, só que por conta desses 2 jogos, Palmeiras pegando Flamengo fora de casa, depois o Cruzeiro também, que é um time que deu trabalho já no primeiro turno pro Palmeiras. É uma tabela difícil. Principalmente entre a Libertadores, né? Mas os dois Esses times 2 jogos, tem, né? Não, mas esses 2 jogos, né? Mas os 2 times estão jogando a Libertadores. Não, eu sei, entre esses 2 jogos, Flamengo e Cruzeiro, é entre a data FIFA. Ou data FIFA, da Mas o Libertadores. Flamengo já pegou o Cruzeiro em casa e não ganhou. Sim. Ou seja, teve a chance e não aproveitou. Arbitragem de quem? Só que o Cruzeiro ainda pode pra saber, aprontar não. também pra cima do Palmeiras. É um time que tem Nós condições. temos mais pra 2 isso. datas FIFA, né? Mais uma só. Essa é mais uma. Mas essa e mais uma. Essa e mais Que uma. será na próxima Pra terça-feira. esse ano, né? É esse ano. A probabilidade de Palmeiras e Flamengo ter mais jogadores cedidos às Ah, seleções... mas como? Se o Flamengo não teve nenhum jogador Tudo bem cedido? nessa, mas só que tem uma próxima data que provavelmente... Não, mas não vai ser. Eu acho que quem se beneficia com tudo isso daí é o Cruzeiro. Não vai ser, porque o Flamengo, os jogadores que foram convocados, são convocados para os 2 jogos. Só que tem um detalhe, olha... Falando de uma outra data, da terça-feira. Todo mundo, claro que é Vai ter um outra? confronto Quando? à parte, é atrativo você pensar nesse enfrentamento Sabia, entre não. Flamengo e Palmeiras. Só que tem um detalhe, já neste sábado, no meio da data FIFA, o Palmeiras, que é um time na teoria bem mais forte que o Juventude, só que terá 8 desfalques. E aí é que tá, é um jogo que às vezes você acha, não, com o que eu tenho aqui eu administro, e se empatar de repente? Sem atacante, sem volante. Não é? Ah, mas ainda tem outro jogo atrasado, tem um confronto direto. Mas às vezes a gente não pensa em alguns jogos que parecem fáceis. O Cruzeiro não imaginava que tropeçaria diante do Sport. Agora, Marco, e você? Qual é a sua opinião? Quem tem tabela mais fácil aqui? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Tabela equivalente, a vantagem do Flamengo, se é que é vantagem, é jogar em casa contra o Palmeiras. Os adversários são bastante equilibrados. A facilidade com times mais fracos, teoricamente falando. Você falou do Palmeiras jogar com o Juventude com menos 10 jogadores, mas tem 2 times, todo mundo fala isso, que é o melhor elenco do Brasil. Ainda o jogador forçou o cartão para poder não ter esse jogo. Então, eles estão contando com vitória. Independente de Você acha que o Vitor Roque forçou o cartão? Eu acho que ele não se ligou. Se você força cartão para não ficar na partida... Porque ele não ia ficar, doutor, ele ia viajar. Não, obviamente. Para a seleção. Não, mas o Vitor Roque especificamente... Não, o Vitor Roque não. O Vitor Roque foi um acaso, que ele não foi convocado. O Gomes forçou. O Palmeiras, sim. O Palmeiras não tem mais nenhum 90 clássico, né, minutos. para disputar. O quê? Tem Santos. O Palmeiras... Não, tem o Santos. Tem Santos, 2 jogos contra o Santos. E eles são 2 vezes, porque não jogou pelo primeiro. O Flamengo tem o Botafogo fora. e tem o Fluminense, que... E outra coisa, o Santos, de que- repente, se ainda tiver nessa situação ruim, talvez seja forçado a vencer de qualquer jeito. E daqui a pouco o Neymar volta. E analisando essa tabela que você mostra aí, sabe quem está complicado, hein? Quem? Quem vai enfrentar os 2. Porque são os 2 maiores clubes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que foram beneficiados por erros de arbitragem. Oi? Flamengo, foram beneficiados por erros Qual de Flamengo? Qual arbitragem. lance o Flamengo foi beneficiado? O Flamengo contra o Corinthians, que foi lateral pro Corinthians, saiu o gol do Flamengo. e ninguém fala Mas nada o Flamengo disso aí. teve 2 jogadores Inclusive, mesmo, velho. Não. E contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado. Então eu sou o quê? Então, São Paulino também? Não, mas não tô te é corintiano. entendendo. Por que você trouxe o Corinthians para essa Porque é o relação? seguinte, porque o Boto foi para a imprensa, e falou o seguinte: coisas estranhas do futebol estão acontecendo. esqueceu a mão do Gerson no jogo contra o Grêmio. Ele esqueceu um Uma monte de mão do mãozão lá Gerson. atrás, Ele esqueceu que o Flamengo não vinha 5 jogos sem vitória e ganhou do Corinthians num erro de arbitragem. Você quer então trocar ele o esqueceu lateral um pelo monte pênalti? de coisa e falou um monte de besteira. Olha, e a Tá me informação entendendo? que chega é que o STJD vai chamar o José Boto para prestar
informações e declarações sobre isso. Explicar o que aconteceu. Tem que ser punido como o auxiliar do Abel foi punido quando falou sobre isso. É o mínimo. Entendeu? Quando o João Martins falou do sistema. O Flamengo é muito grande, mas muito grande para ter esse tipo de postura de dirigente. É muito grande. Tem que olhar então. Os erros que aconteceram a favor também. Diretoria do Flamengo tem que ficar quieto, então. Segundo o senhor Ulisses, não pode falar nada. Tem que ficar quieto, então. Não pode demonstrar que está incomodado com a arbitragem. Fica quieto. Mas ele colocou em suspeito o campeonato. Colocou em xeque o campeonato. Uma coisa é você apontar o erro. Não estou concordando. Uma coisa é apontar o erro, outra coisa é você falar assim, peraí, tá suspeito. Estamos passando por um momento então tem que as provar. coisas... Não, e não só era só Palmeiras. As coisas estão estranhas. Só São uma lances coisa, inacreditáveis no mercado. A reclamação dele não foi, pelo que eu entendi, sobre as expulsões, sobre o jogo do Bahia, e sim sobre os outros jogos. Então. Ele falou Não, ele não falou, ele não questionou. Coisas estranhas acontecem em outros Isso. Então, ele não falou, que a gente poderia dizer, ele tá chorando que 2 jogadores foram expulsos, perdeu pro Bahia, mas ele falou de outros jogos, não é? Everton Guimarães, pra você... Aliás, o Everton já declarou na internet, aqui, várias vezes, que o Palmeiras será o campeão. É isso? Você continua com essa ideia, Everton? Renata, continuo. Acho que o Cruzeiro e o Flamengo estão muito próximos, correm por fora, mas para mim o grande favorito para ganhar, né, basta a gente ver o número de jogos que o Palmeiras tem, o futebol que o Palmeiras está jogando. E um detalhe, né? O Cruzeiro joga com o Palmeiras fora. Embora o Cruzeiro, por exemplo, contra o Flamengo, viu o Boto, BAP, aliás, o BAP, um festival de groselhas, né? O que sai da boca do BAP e agora do Boto também, vocês podem reclamar, mas vocês precisam provar o que vocês estão falando, né? Foi o que eu disse ontem aqui. O Textor, ano passado, falou um monte de groselhas, não provou nada, mas também não aconteceu nada, né? Então, tem que parar com esse negócio, tá? De falar, porque tem algum esquema. Prova que tem esquema para favorecer esse ou aquele, né? Agora, voltando a falar do Palmeiras aqui. É o grande favorito, né, Renata? Tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Cruzeiro faz o confronto com o Cruzeiro, joga com o Flamengo fora, mas hoje eu acho o Palmeiras mais consistente que o Flamengo. Então, eu que já entendo e vejo o Flamengo como favorito para ganhar a Libertadores, depois desse sprint aí que o Palmeiras iniciou, e eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Detalhe, eu acho até que o Cruzeiro está um pouquinho à frente do Flamengo na briga, embora na tabela o Flamengo tenha um jogo a menos e ponto a mais. Porque o Cruzeiro, por exemplo, no encontro com o Flamengo, ele não perdeu para o Flamengo. Foram 4 pontos em 6 trazidos aqui para Belo Horizonte. Contra o Palmeiras, o Cruzeiro ganhou, vai fazer o jogo no Allianz Parque. Tudo bem, mas o Palmeiras hoje é um futebol consistente, um elenco espetacular e tem, assim como o Léo Jardim faz um grande trabalho, tem o Abel Ferreira, que é o melhor de todos, né? Olha, o Everton falou que o Cruzeiro está na frente do Flamengo na briga pelo título e atrás do Palmeiras. E aí, Rona? Não, e aí que esse gordinho deve estar louco. O café da manhã dele veio alguma coisa estragada. Metanol. Porque você perguntou do Palmeiras e do Flamengo e ele veio falar do Cruzeiro. Meu Deus do céu, agora esse negócio a chance de título, hein? Será que nós temos, hein? Olha lá, a chance de título pro Gordinho. Aí, Gordinho, presta atenção, olha lá. A gente tava falando do Boto, apareceu um Jubarte aí. Gente, é que o Palmeiras, depois dessa vitória tão contestada no Choque Rei, ele pulou para 60,6% de chances de ganhar o título brasileiro. Claro que daqui a pouco muda, ou não. Ou permanece assim. O Flamengo... Vai acontecer muita coisa ainda. Se o Palmeiras ganhar esse jogo do Juventude no sábado, essa partida atrasada, ele vai melhorar ainda mais esse índice aqui. Mas a conta também é feita no número de jogos, né? Como o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, que é contra Só que aí já é confirmado, né? Se ganhar, já vai ter os 3 pontos na conta. E já tem uma vitória a mais que o Flamengo, né? E ainda vai ficar com o jogo contra o Santos ainda, e o Flamengo aí também esse com o Sport. E ficaria à frente do Flamengo com a vitória a mais com o número de pontos também. Só que tem confronto direto aí. Aí tem confronto direto, mas ele pode perder. Aí tem que ver saldo, porque ficaria 17-17. E esses clubes não se contentam em brigar dentro de campo, fora dele, a briga é intensa também entre BAP e Leila Pereira. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, né? O Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo. Flamengo é malvadão, Flamengo não negociou, Flamengo não conversou, Flamengo foi intolerante. Nada disso é verdadeiro. Flamengo é contra a formação de uma liga no Brasil. Eu vou repetir para os senhores aqui.
o que eu já disse para Flamengo TV e outras vezes. Para se ter uma liga no Brasil, o Flamengo vai ter que pagar para os outros e virar uma SAF, não vai ter liga no Brasil. O Palmeiras ganha um pouco mais do que ele ganhava anteriormente. É fácil ser generoso, né? E socialista com o dinheiro dos outros, certo? Eita! E a Leila respondeu assim, o presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários, que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores, que é o que está acontecendo no Flamengo. Gestão anterior do Landim assinou e aí agora eles querem rever o contrato. Ela continua. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que eu estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco e nem a Netflix. Vamos lá, verdade. E eu dei uma imitadinha. A Leila foi bem. Se ela quiser comprar o Vasco, Netflix. Deixa eu falar, a presidente Leila, ela foi muito bem, a presidente do Palmeiras, ela foi demais na resposta dela. Precisa um pouquinho olhar para o passado do futebol, as pessoas precisam estudar os patrocínios, como é que vinham, com instituições que não poderiam ter patrocínios estatais porque tinham dívidas com o governo federal de impostos, enfim, e as coisas aconteciam normalmente, 20 e poucos anos, entendeu? As pessoas, elas querem tapar o passado com a peneira, o sol do passado com a peneira e não adianta. Você tá me entendendo? O Flamengo é muito... Gente, o Flamengo é gigante como instituição. O Flamengo é o único clube no futebol brasileiro que tem 3 times para disputar o Campeonato Brasileiro. Se está perdendo, se está tropeçando, é um outro problema, é uma outra questão. Certo? Não precisa desse tipo de coisa. Agora, se ele acha que jogar sozinho ele vai render muito mais, que fique à vontade. Mas você sabe numa coisa que na Libertadores eles tiveram até situações parecidas. Enfrentaram argentinos, só que o River é sempre um dos times mais temidos da Argentina. E o Palmeiras passou fácil. Passou tranquilo, muito seguro no confronto. Já o Flamengo levou para os pênaltis, correu um risco, não é, Chico? Tremendo. Então a gente vê assim, os dois estão classificados, podem se enfrentar numa eventual final, tem essa briga no Brasileiro. Mas assim, o futebol, em 2, 3 rodadas, você pode ter uma situação diferente. Só que o Palmeiras atingiu a maturidade, sim. O que está acontecendo nesse momento, né, e a gente discute hoje a criação de uma liga, né, dissociada da CBF, Grêmio e São Paulo estão lá na CBF apenas isolados, é porque falta união nos clubes. E o que está acontecendo entre Palmeiras e Flamengo hoje, que são os principais protagonistas do futebol, escancara isso. Eles deviam estar unidos, eles deviam estar presentes lá na CBF dizendo assim, ó, nós queremos melhorar a arbitragem, o que nós podemos fazer? Os clubes são os mais interessados. A gente pode investir aí num centro de treinamento da arbitragem, em escolas de treinamentos, numa profissionalização, sei lá o que for, tudo que a gente já debateu aqui. Porque se a gente começar agora, hoje, nesse minuto, a gente vai colher frutos daqui 5 anos. Quanto mais a gente demorar, mais tempo vai demorar e toda rodada vai ter uma reclamação. E aí ficam os dirigentes, eu defendo o meu, eu defendo o seu. Agora, o que o Flamengo tá fazendo, cara, é de uma tacanhez que poucas vezes eu vi. Tem que marcar isso aí. Que tacanhez? Tacanha. Tacanha. O Flamengo está sendo tacanha, sovina. Não sacana, não. Cada palavra... É isso. Mesquinho. Mesquinho. O que é esse sim? Não, acho que é taca. Eu tô tentando traduzir. É melhor. Olha, ele tomou taca do Bahia. A questão é o ego que a gente fala, né? A questão de ego. Mas são os únicos 2 clubes, não é, que hoje se sentem diferentes dos outros. Só que a gestão do Palmeiras, na minha opinião, a gente fala que é a melhor do Brasil, porque por conta de tudo. O Palmeiras revela jogador, vem jogador caro, tem tudo. Só que aí quando a gente fala de se unir, que o Chico fala e a Leila fala, eu tô brigando sempre por melhoras do futebol brasileiro, Leila, você faz um grande trabalho no Palmeiras. Só que aí quando o seu time é beneficiado, como foi final de semana todo mundo viu, posta memezinho, o seu departamento de comunicação, insinuando o choro. Não é. O Edu tá bom. Não é pior, Sgad. É uma narrativa de que tá sendo prejudicado. A narrativa, Edu, solta nota. Isso eu não gostei. Eu quero ver. Na quarta-feira tá chorando. Não é choro, Ronaldo. Era pra ter outro jogo. Não é choro. Mas não adianta falar em união de clubes enquanto quando é beneficiado. Peraí, mas quem era o maior inimigo da Leila ano passado? Era o Textor. Agora acabou, o Botafogo não tá brigando por nada, então esqueceram do Textor. E agora virou Flamengo e Palmeiras. Gente, é interesse, é momento, é disputa pra ver quem tem mais dinheiro, quem tem melhores contratos, quem tem mais torcida, quem tem mais tudo. E não é só isso. Não deveria ser só isso. Que inclusive o senhor Textor entrou na mesma paradinha aí que o Sgad gosta aí, de reclamação, de esquema de arbitragem. Não, até hoje ele não provou nada. Acusou as pessoas envolvidas no futebol e não aconteceu nada. Você gosta que o dirigente vai lá falar um monte de besteira, de asneira.
O Textor tinha que ser suspenso. Ele tinha que ser punido, porque ele não provou absolutamente nada do que ele disse. É uma vergonha o que aconteceu em relação a isso. A omissão da justiça diante das palavras caluniosas. Ele já foi punido pelo STJD já. Ele tá enrolado com outras coisas hoje. Bem grande. Ele tá preocupado. Não só ele, né? Não só ele. É um pau de galinheiro, meu amigo. Tão sujo Renata, que tá. você falou muito bem que é um discurso de interesses. É isso. Então, quando alguém vem falar em ética, em elegância, em falar pelo bem do futebol brasileiro, é tudo mentira. É tudo mentira. Porque sempre está em primeiro plano o interesse do seu clube e não da melhoria do futebol como um todo. Então, esses discursos fora de hora, a brincadeirinha que não deveria ter ocorrido, um momento que foi péssimo para a arbitragem brasileira. Então, eu acho que nós temos que pensar muito além do seu clube e sim de um contexto muito maior do futebol brasileiro. Mas se a gente não tem união de clube, você acha que tem de jogadores, doutor? Entre jogadores não tem união? Mas o você vai querer do clube também? O clube é o patrão. Para aí, vocês falam em ética. Quando um treinador é demitido, por exemplo, ou quando ele pede para sair, ele não vai para um outro clube por pena, por respeito ao outro técnico? Não, ele vai. Ele pega, derrubaram um, outro é contratado. Aí o Crespo, tinha um argentino, era o Subeldia. Não, o Crespo estava ali esperando, recebeu o convite, já assumiu. E assim, só para citar um exemplo, a vida é desse jeito no futebol. As pessoas pensam no seu momento, no seu clube, no seu dinheiro, no seu interesse e na sua condição. É isso. Infelizmente, é isso. Porque ano passado o Palmeiras ganhou só o Campeonato Paulista, não foi isso? E não foi eliminado pelo Botafogo e pelo Flamengo? Não é da Copa do Brasil e esse ano, da Libertadores. Esse ano, Bibela? E esse ano, como tá tudo ótimo de novo. Então, assim, gente, tudo é futebol. E a Leila, se ela tem um mérito, é em manter uma comissão técnica, um trabalho, mesmo não ganhando todos os títulos que se espera. Nem todo mundo tem essa crença. Sim. Enfim, Ronaldão. Como a Renata Fã deixou bem claro e calou a boca de todo mundo, é todo mundo querendo puxar para o seu lado. O Flamengo sim assinou o contrato com a Libra até 2029, mas em resumo existe uma lacuna no contrato dos 30% em pagamentos que se referem a pay-per-view, que é a TV fechada da Globo. E para quem tá chamando o Flamengo de egoísta, o Flamengo tá perdendo nada mais nada menos que 100 milhões de reais com esse contrato por ano, e como o contrato com a Libra vai até 2029, seria 500 milhões de reais. Aí você pode virar para mim e falar: mas 100 milhões de reais para o Flamengo não é nada, ainda mais para um clube que arrecada aí mais de 1 bilhão de reais por ano. Porém, se você também parar para pensar, 100 milhões de reais é muito dinheiro, e ao todo são 500 milhões de reais. O que o Flamengo não poderia fazer com esse dinheiro, melhorando ainda mais a estrutura, investindo na categoria de base e até mesmo pensando no seu estádio que o Flamengo tá querendo construir e vai construir nesses próximos anos. Mas eu vejo que muitos comentaristas estão fechando os olhos para esses detalhes e estão aproveitando para atacar diretamente a instituição do Flamengo com justificações totalmente sem sentido. Mas a Renata Fã foi sensata e calou a boca de todo mundo ao vivo no Jogo Aberto. E é claro que eu quero saber a sua opinião sobre esses assuntos. Essa briga entre Flamengo e Palmeiras, tanto dentro e fora de campo, ainda vai dar muito o que falar. Então aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então o vídeo hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!